Boa tarde a todos. Tá tudo bem? Então vamos de novo. Boa tarde. Boa tarde. Isso, a gente pergunta sempre de início, só os desencarnados respondem. Os encarnados ficam meio tímidos um pouquinho, então a gente repete para dar aquela acordada. Esse clima tá frio, tá friozinho, tá bom para a gente descansar um pouquinho os olhos, mas vamos tentar manter a nossa concentração. Eu vos convido hoje a conhecer a história de uma personagem que me chamou sempre muita atenção no Evangelho de Jesus, apesar de ser muito pouco citado. Nós vamos conhecer a história de Zaqueu. Antes que já me perguntaram, quando a gente olha para o título, a transformação de Zaqueu do sicômoro em Jericó. Sicômoro é uma árvore típica da Palestina. Jesus, quando encontra Zaqueu, Zaqueu está sentado sobre uma árvore, que é o sicômoro. E aí nós vamos contar a história desse personagem. Como é que nasceu essa história? Como é que nasceu essa palestra? Eu estava lendo um livro, que é esse aqui, ainda bem que não caiu tudo, Ressurreição e Vida, da Dona Ivone Pereira, pelo Espírito Leon Tolstói. O primeiro conto desse livro conta a história de Zaqueu depois da crucificação de Jesus. Aí eu falei, isso dá uma palestra. Só que é pouca coisa, tem que pesquisar mais. A primeira parte da palestra está nesse livro de Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, Boa Nova. O capítulo 3 conta a vida de Zaqueu, capítulo 23, a vida de Zaqueu até a crucificação. Pronto, eu tinha o que queria, eu tinha a vida dele toda. Até a crucificação no livro, depois da crucificação no outro. A palestra estava pronta. Está certinho. Eu vim inventar de pesquisar para comprar livro espírita, que eu gosto de literatura espírita. E o primeiro livro de pesquisa que apareceu na minha tela foi esse aqui. Olha o título, Zaqueu e Jesus. Aí eu descobri que tinha muita coisa para botar na palestra ainda quando eu fui devorar esse livro aqui. Então a palestra de hoje está baseada na literatura espírita, com dois grandes médiuns, Dona Ivone e Chico, e a mediunidade de César Crispiniano, com os espíritos Humberto de Campos com Chico, Leon Tolstói com a Dona Ivone e Marie Sophie com o César. Podemos começar? Deu para entender? Vamos viajar junto? Vamos voltar no tempo. Vamos nos transportar para o ano de 33. Jesus está acabando o seu ministério. Uma semana antes de iniciar o caminho final para ser crucificado. É nesse momento que ele vai conhecer Zaqueu. Zaqueu era um publicano, coletor de impostos que morava na cidade de Jericó. Ele coletava os impostos para o Império Romano. Por isso ele era muito mal visto pelo seu próprio povo, porque ele também era judeu. E ele cobrava imposto dos outros. Ele era visto como explorador do infortúnio alheio. Mas tem um problema, ele não era só um coletor de impostos. Ele era o chefe da coletoria. Ele era o publicano-chefe na cidade de Jericó. Ele tinha uma característica física que marcava muito ele. Eu não posso dizer quantos metros ele tinha. Eu só posso dizer que ele era muito baixinho. Só isso. Agora se era 1,50, 1,60, não temos isso. Vamos conhecer um pouco mais desse senhor e eu lhes convido a penetrar conosco nas imagens, para tentar vivenciar um pouco da cena. Zaqueu é este senhor, e não adianta dizer que não é, porque ninguém tem foto dele hoje. Então a gente cria na inteligência artificial e vem trabalhando com ele. Zaqueu era casado com Raquel e possuía 2 filhos. O primeiro, Joaquim, cerca de 21 anos, e a mais nova, Sara. Essa era a família de Zaqueu. Zaqueu havia nascido em Jericó, mas depois de Jericó ele sai de lá, se muda para a cidade de Betânia e faz fortuna com seu amigo Abimael, abrindo um comércio na cidade de Betânia. Depois de ter feito a fortuna, ele decide voltar para Jericó, que era a sua terra natal. E o que leva ele a essa decisão é que ele soube que o Império Romano estava precisando escolher coletores de impostos para as diversas cidades da região da Judéia. E ele se torna voluntário e vence a concorrência do Império Romano e é designado para ir sim trabalhar na cidade de Jericó agora como coletor de impostos. O publicano, ele enviava o valor dos impostos estabelecido por Roma e ficava com o restante que ele arrecadava. Tinha uma taxação fixa.
Independente do valor que ele arrecadasse, o que sobrava ficava com ele. E todo mundo achava que ele ficava com essa sobra para enriquecer ainda mais. Mas a gente vai descobrir ao conhecer a história dele que não era bem assim. Ele decide voltar para Jericó. Aqui é a cena que ele faz fortuna com seu amigo na cidade antes de voltar para Jericó, em Betânia. E eu pedi para Iá me criar uma foto para a gente entender o que era Jericó. Jericó é um centro comercial de grande porte da época, destino de caravanas de peregrinos que lá iam para comprar as coisas. E Jericó ficava a 25 quilômetros de Jerusalém. Então todos que iam para Jerusalém tinham o costume de, no dia anterior à chegada, pernoitar em Jericó. Por quê? Era um verdadeiro oásis. Eu peguei o texto do Humberto de Campos, que está em Boa Nova, descrevendo Jericó, pedi para a Iá me formar em paisagem. É essa aí, a paisagem que a Iá formou. Era um oásis no meio daquela região bastante árida. E Jericó tinha um centro comercial muito pulsante, mas o seu povo era muito sofrido. E é por isso que Zaqueu escolhe ir para Jericó de volta. Porque ele sabia que ali teria a chance dele usar o que ele ganhava, a sua fortuna, para começar a ajudar aquele povo que tanto sofria. Só que ele sempre guardou com ele. Ele nunca falou nada. Então ele continuava sendo mal visto, mesmo fazendo a caridade que ele fazia. E Humberto de Campos nos traz Zaqueu voltando a Jericó. E ele chega a Jericó com uma caravana imensa. E nessa caravana tinha escravos, seus funcionários e todos que saíam de Betânia e foram morar com ele em Jericó. Eu peço que vocês guardem o nome de Samiel. Samiel era o longa-manos do Zaqueu. Era o principal escravo dele, era o que fazia tudo para ele. Porque Samuel vai ser fundamental para a conversão de Zaqueu. Samiel, não é Samuel não, Samiel. Ele escolhe Jericó pelo sofrimento do povo, pois via a oportunidade de ajudar os necessitados. Humberto diz que ele sai e vai morar num palácio. Eu dei aqui uma aliviada, eu botei que ele vai para uma linda casa. Ele vai morar numa linda casa. Zaqueu chegou em Jericó. Está lá se hospedando, preparando a casa dele, vai começar a trabalhar. Vamos parar no tempo. Vamos lá para Galileia. Sai de Jericó agora, corre lá para Galileia, que os espíritos de Jesus estão no maior bate-boca. Os apóstolos de Jesus estão no maior bate-boca na Galileia. Jesus acabava de ensinar para eles tudo sobre a verdadeira riqueza. Jesus dizia que era mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas eu acho que eles não entenderam bem. Porque eles começaram a discutir entre eles na frente de Jesus. Tadeu queria impor a entrega de todos os bens de todos para os desvalidos. Já Filipe não. Filipe dizia que ninguém podia ter mais do que uma túnica. O resto teria que ser dado para todos. Jesus devia estar desesperado, percebendo que ele não tinha entendido absolutamente nada. Será que para seguir o evangelho eles teriam que se transformar em verdadeiros mendigos? Não foi isso que ele tinha ensinado. Pedro vai tentar botar panos quentes, mas aí Filipe continua. Eu conheço homens abastados que choram na coletoria de Cafarnaum. Os ricos vão chorar na coletoria de impostos como miseráveis mendigos só para não ter que pagar impostos. E Mateus entra no papo e diz que outros estendem as mãos à caridade pública, pedem esmola na rua, mas são verdadeiros proprietários de terra. E aí ele olha para Jesus e pergunta: estaríamos edificando o reino de Deus, favorecendo a exploração desses que exploram a desgraça alheia? E Jesus quieto, sereno, como sempre. Todos esses textos estão no Boa Nova. Eu estou fazendo propaganda para quando vocês saiam, vocês compram o livro na livraria, ajuda a casa e vocês aprendem um pouco mais também da história. E Pedro diz: tudo é verdade, mas Deus vai nos inspirar sempre. Vai aparecer a hora. Pedro era pedra, era rocha, aquela solidez, né? E ele tenta botar panos quentes. Só que o Mateus lembra a frase que eu falei no início, do camelo passar pelo buraco da agulha, do que o rico entrar no reino dos céus. Jesus assistia a tudo. Ele ia começar a viagem para Jerusalém. Ele sabia que ia ter a hora exata para responder esses questionamentos. Ele sabia que pelo caminho ele ia cruzar com Zaqueu. Ele sabia. E Zaqueu ia ensinar para todo mundo
o que é a verdadeira riqueza. Ele sabia que enquanto todos olhavam Zaqueu e viam em Zaqueu um explorador de fortuna alheio, Jesus via em Zaqueu um bom coração. Via a oportunidade dele se tornar um dos seus apóstolos. E é chegado o momento. Contrariando todos os seus apóstolos, ele reúne a todos e diz: precisamos partir para Jerusalém. Mas, mestre, todos querem lhe prender, precisamos partir para Jerusalém. É chegada a hora. E eles saem em direção a Jerusalém, na última viagem que Jesus vai fazer no meio de nós. Aí, antes de chegares a Jerusalém, na trajetória que Jesus escolheu, ele passaria pela Samaria. Lembram da mulher samaritana? É um pouco antes que ele vai conhecer ela de Zaqueu. E ele passaria por Jericó, onde conheceria Zaqueu. Deu para entender a situação da Galileia? Jesus começou a viajar, vamos voltar correndo para ver como é que está a casa do Zaqueu, já está tudo pronto, está tudo certinho, tudo ajeitado. E o seu escravo Samiel vai à cidade de Jericó e é tocado por o trabalho de uma senhora que cuidava de um povo que era isolado da sociedade. O livro não diz exatamente que a doença era a lepra, mas diz que eles eram isolados na sociedade. E aquela senhora cuidava com carinho. E aquilo desperta a atenção de Samiel, o escravo de Zaqueu. E ele procura conversar com aquela senhora. E aquela senhora fala para ele de Jesus. Fala que o mestre estava vindo, que ia passar por lá. Conta um pouquinho da história de Jesus. Aquilo toca demais Samiel. E Samiel volta para contar para Zaqueu. Ele quer falar para Zaqueu que o verdadeiro tesouro não é aquela riqueza toda dele, não. É fazer o bem, é amar o próximo. Ele está tocado porque ele ouviu daquela senhora. Ele viu nos leprosos de Jericó o trabalho daquela senhora e resolveu falar com Zaqueu. Eu vou colocar a frase exata que ele falou para Zaqueu, que despertou a atenção de Zaqueu. O Filho de Deus habita a terra, está entre nós. De todos os lugares vêm pessoas ao seu encontro. Ele fala do reino dos céus e do verdadeiro tesouro, Senhor. Zaqueu fica tocado com aquilo. Aquilo mexe com o coração. Zaqueu, apesar de muito rico, tinha um vazio imenso no seu coração. Porque ele não aceitava ser visto como ele era. Porque ele sabia que ele fazia o bem, ele ajudava as pessoas. E logo na semana seguinte, Zaqueu vai fazer o casamento de seus 2 filhos. Joaquim e Sara casam com 2 pessoas diferentes, mas faz esse casamento no mesmo dia. E nesse casamento, uma semana depois de Samiel ter falado de Jesus para ele, há uma das convidadas que não para de falar de Jesus. E ela desperta a atenção de Zaqueu. Ele nos ensinou que temos que amar ao próximo. Ele nos ensinou a verdadeira riqueza. Ele nos ensinou que o tesouro que a gente leva não é comprado com dinheiro. Zaqueu está ouvindo aquilo ali com uma atenção voltada imensa naquela mulher que está falando, como se o seu coração já estivesse percebendo a chegada do mestre que se aproximava. Mas uma frase chama a atenção de Zaqueu. Aquela mulher fala que ele está nas cercanias de Jericó, que em questão de dias ele vai chegar em Jericó. E aí Zaqueu chama o seu escravo. Ela diz: Jesus passou pela Samaria, em questão de dias chegaria aqui. Zaqueu chama o seu escravo Samiel e fala: Samiel, vá para Jericó, vá para o centro da cidade, vai lá para as estradas que dão acesso a Jericó, para ver se esse mestre está chegando, porque eu preciso conhecer esse mestre, porque eu acho que ele vai tapar esse vazio que eu tenho no meu coração. E Zaqueu, o Samiel vai. Quando Samiel está chegando na estrada de acesso que vem de Samaria para Jericó, ele encontra um cego sentado num monte. E ele vai falar com esse cego. Esse cego é Bartimeu, o cego de Jericó, que foi curado por Jesus. E ele olha: o que estás fazendo aí? Estou esperando o mestre. Ele está vindo e ele vai me curar. Eu já sinto a sua presença. Eles começaram a conversar, de repente eles olham para a estrada e tem uma multidão vindo pela estrada com um homem na frente. Era Jesus chegando em Jericó, ele desce correndo do monte. Quando Jesus está mais ou menos próximo, ele começa a berrar. Bartimeu começa a berrar: Jesus, Jesus, tem compaixão de mim.
Jesus tem compaixão de mim. À medida que Jesus se aproximava dele e que o povo que estava com Jesus se aproximava dele, eu fazia de tudo para ele calar a boca, para não incomodar. Mas ele continuou berrando. Ele continuou: Jesus, tenha compaixão de mim. Ele berrou de tal forma que Jesus mandou trazer ele à sua presença. Que ele fosse levado à presença de Jesus. E Jesus olha para ele e faz aquela pergunta que todos nós devemos fazer quando oramos para Jesus: que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver de novo. Jesus toca os olhos de Bartimeu e ele recupera a visão. Samuel está vendo aquilo tudo. É demais para ele. Ele não aguenta, ele sai correndo para chamar Zaqueu. Jesus está lá. Zaqueu, o patrão dele, não podia perder aquela oportunidade. Ele viu, ele acabou de curar um cego. Vem, tem que ir para lá. E antes do suplício, Jesus passaria por Jericó. Ele vai chegar em Jericó. E aí eu faço questão de trazer a frase que Humberto de Campos usa para dizer o momento em que Zaqueu vai buscar Jesus. Zaqueu sai de casa com seu escravo Samuel. E quando ele chega perto da multidão onde está Jesus, qual era a característica física dele? Baixinho. Ele não conseguia ver nada. Ele era muito baixinho. E Humberto de Campos nos diz que no meio do povo, o homem pequeno, mal visto por todos, mas alguma coisa o atraía em direção a Jesus. Mas como enxergá-lo? Como se fazer visto pelo mestre? E aí ele teve a grande ideia. Subiu na árvore. E ele sobe no sicômoro. E fica lá tentando esperar a chegada do mestre. O coração dele não cabe mais no peito. Eu fico imaginando o magnetismo que deve ser. Você está em cima de uma árvore e vê Jesus vindo na sua direção. Só que o negócio vai ficar sério demais. Jesus vai parar do lado dele. Do lado. Olha para ele e diz: ô meu amigo, desce dessa árvore que hoje eu vou pousar na sua casa. Se você tivesse sentado na árvore, parasse um tal de Jesus na tua frente e falasse que ia jantar na tua casa, o que você ia fazer? Silêncio, né? Eu caía da árvore, com certeza. O que eu ia fazer depois, eu não sei. A frase que Humberto de Campos nos traz do convite de Jesus é essa aqui: Zaqueu, desce dessa árvore porque hoje necessito da tua hospitalidade e da tua companhia. E a frase que tem no Evangelho é essa: Zaqueu, desce depressa porque hoje me convém pousar em tua casa. São as duas vezes que Zaqueu apareceu no Evangelho, uma com essa frase, outra que a gente vai ver daqui a pouco. Zaqueu não cabe em si de felicidade. Ele desceu, abraçou Jesus. Ele vai na minha casa. Lembra que eu falei que Jesus, antes de iniciar a viagem, os apóstolos dele estavam discutindo sobre o que mesmo? Sobre o dinheiro, sobre a verdadeira riqueza. Eles ficaram chocados quando Jesus abraça Zaqueu. O mestre vai para a casa dele? Por que ele não vai pousar numa casa simples? Ele vai com esse pecador? Ele vai com esse, pega o dinheiro de todo mundo? Não é? Os apóstolos estavam desesperados ali. Ninguém conseguia entender nada. Mas Jesus é assim. Ele fez isso com a mulher samaritana. Ele fez isso com a hemorroísa. Ele fez isso com a mulher adúltera. Não seria diferente. Mas Jesus era aí, dá assim uma grande lição a todos eles. E a frase de Humberto que eu gosto de trazer para a gente tentar sentir a emoção do momento, sem que pudesse traduzir o que se passava em seu coração. O publicano de Jericó desceu da árvore e com júbilo abraçou a Jesus e ordenou todas as providências para que o mestre e sua comitiva fossem recebidos com maior alegria na sua casa. Qual foi a última vez que Jesus entrou na sua casa? Qual foi a última vez que você serviu comida para ele? Deu para entender a reflexão? Tentar trazer o Evangelho para o dia de hoje? E Jesus deu o braço ao publicano, escutava atento os papos dele, ia caminhando para sua casa, escutava as observações mais insignificantes, e todos ali pareciam ver um grande escândalo. Jesus ia cear,
ia pousar na casa daquele que talvez fosse o mais odiado de Jericó. Mas ele vai. Ele vai e a breves instantes toda a comitiva está penetrando na casa de Jesus. Vai ele e todos os apóstolos que estavam com ele. Eu não sei quantos exatamente na casa de Zaqueu, desculpa. Eu não sei quantos exatamente entraram na casa de Zaqueu. Mas o relato de um dos livros é que na frente da casa de Zaqueu ficaram esperando Jesus sair cerca de 1.000 pessoas. E você aceitou o convite, Jesus entrou na sua casa. O que você vai fazer com ele? Você vai pedir ou você vai agradecer por ele ali estar? Mais uma reflexão para a gente pensar. E ele, no final da tarde, no crepúsculo, pede para servir uma longa refeição com o mestre. E aí que nós vamos começar a entender o coração de Zaqueu. Porque no meio da refeição, ele se levanta e diz o seguinte: Senhor, é verdade que eu tenho sido observado como homem de vida reprovável. Ele sabia que ele era mal visto. Mas, Senhor, eu venho procurando empregar o dinheiro na ajuda aos mais necessitados. Aqui em Jericó tem muitos pais de família que eu dei trabalho, eu dei criação de animais para ele, eu dei plantio para eles, trabalham na lavoura. Ele está mostrando para Jesus que ele também fazia o bem. Jesus já sabia. E aí Jesus olha para ele e responde o seguinte: abençoado seja o teu esforço. Eu fico imaginando os apóstolos ao ouvirem essa frase. Abençoado seja o teu esforço. Mas o negócio vai piorar. Zaqueu se empolga. Ele começa a falar: os servos da minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição que eu tenho de ajudá-los. Jesus aí mete o pé e fala: regozijo-me contigo. Você compreendeu, Zaqueu, que todos nós somos servos do nosso Pai? E olha para os seus apóstolos. Ele estava começando a ensinar o problema. Mas o negócio vai ficar mais sério ainda, porque Zaqueu vai se empolgar. Zaqueu, que tantas vezes foi justamente acusado, experimentava uma grande satisfação ao ouvir Jesus dizendo que ele era abençoado, que se regozijava com ele, que via nele alguma qualidade que ninguém via. E aí ele vai falar a frase famosa, essa sim tem no Evangelho: Senhor, tão profunda é a minha alegria que eu repartirei com todos os necessitados a metade dos meus bens. E se prejudiquei a alguém, irei indenizá-lo 4 vezes mais. Jesus, ao ouvir aquilo, chama Zaqueu de bem-aventurado. Jesus, ao ouvir aquilo, vai chamar Zaqueu de bem-aventurado. Bem-aventurado és tu que encontrou a salvação. Zaqueu chorava, imagino eu, de emoção. Jesus reconhecia o esforço dele. A emoção era tanta que ele tinha esquecido de chamar a sua família para cear com Jesus. E ele vai, nesse momento, sair da mesa para chamar Raquel, sua esposa, seus filhos Joaquim e Sara para conhecer o Mestre. O que acontece na nossa casa quando aquele convidado sai da mesa e a gente precisa comentar alguma coisa que a gente não gostou? Quando Zaqueu sai da mesa, ele vai chamar os seus filhos. Os apóstolos aí não aguentam mais. Começam a inquirir Jesus. Tipo, o que você está fazendo aqui, mestre, na casa desse pecador? As perguntas que o Humberto de Campos nos traz são mais sutis. Ele diz: por que tamanha aprovação ao rico mesquinho? Perguntou os apóstolos. O outro pergunta: as riquezas não eram condenadas pelo evangelho do reino? Não foi isso que o Senhor nos ensinou? E o outro pergunta: por que você não se hospedou numa casa simples, Jesus? Vem para essa casa suntuosa. A gente não está conseguindo entender o que o Senhor ensinou para a gente. Aí Jesus começa a dar a grande lição, que serve para todos nós. Amigos, por acaso acreditais que eu vim pregar o evangelho ao mundo, para que aqueles que me seguem se tornem miseráveis e mendigos? É isso mesmo. Qual é a esmola maior? A esmola que socorre as necessidades daquele de um dia, ou a esmola que sustenta uma família inteira por um longo tempo? Começou a cair a ficha, acredito eu, porque Jesus começou a mostrar a grandeza do trabalho de caridade de Zaqueu para eles.
E o mestre continua: no mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Estes últimos, os que entesouram no céu, sabem pregar o sagrado depósito de Deus. Eu queria perguntar para você, não precisa responder não. Qual é o seu tesouro? Carro zero? Apartamento? Casa de praia? Roupa de marca? Você não vai conseguir levar nada disso quando você retornar para a vida verdadeira no mundo espiritual. Jesus aqui nos mostra que o verdadeiro tesouro é o bem que nós fazemos ao próximo. É o amor, o abraço, o ouvido amigo, o ombro amigo que damos ao próximo. Aí está o verdadeiro tesouro. Mas o problema continua. Os apóstolos estavam espantados com tudo que ouviam. E Filipe começa a dar o braço a torcer. Senhor, eu não compreendia bem porque trazia meu pensamento fixado nos pobres, que a vossa bondade nos ensinou a amar. E Jesus vai fazer a sua lição final. Nunca ouviste falar numa terra de pobre, no povo pobre? É nesses quadros de natureza que Zaqueu procura atender. Será que vocês não conseguem ver em Zaqueu o homem caridoso? Vocês só enxergam nele o publicano? Acabou a discussão ali. Eles entenderam perfeitamente o que Jesus queria dizer. E ele vai além. Qual seria o mais infeliz? O mendigo sem responsabilidade, a não ser da sua própria manutenção, ou o pai carregado de filhinhos a lhe pedirem pão? Quem é o mais infeliz? Zaqueu estava ajudando esse mais infeliz. Os apóstolos agora entenderam que eles tinham compreendido errado o que Jesus falava sobre a riqueza. E Zaqueu volta brilhante. Impulsionado por um júbilo imenso, nos traz Humberto de Campos. Zaqueu apresentou seus filhos a Jesus e mandou que seus servos festejassem aquela noite memorável para o seu coração. Virou festa depois do jantar. E aí, no momento que Jesus vai se despedir de Zaqueu, em que Zaqueu vai agradecer ao mestre por ele ter ido à sua casa, Jesus responde para ele: não, nós não vamos nos despedir. De agora em diante, eu faço morada na sua vida e tu fazes de mim o teu abrigo. Jesus faz morada na nossa vida. Nós fazemos de Jesus o nosso abrigo. Não é isso mesmo? Deu para entender como é que o Evangelho é tão atual? Emmanuel nos traz um estudo interessante que ele chama o olhar que transfigura a realidade. Emmanuel nos diz que enquanto a multidão via Zaqueu, um avarento, um pecador e um explorador, Jesus via nele um coração nobre e sedento de luz, um homem capaz de transfigurar riqueza e trabalho e um futuro pilar de beneficência e caridade. E a partir de então, Zaqueu vai se transformar com muita dor num grande apóstolo de Jesus. Zaqueu, no dia seguinte, à partida de Jesus, doa metade dos seus bens para os pobres, como ele havia prometido. E a outra metade ele deixa com a sua família. E ele e seu escravo Samuel, agora seu grande amigo, partem atrás de Jesus. Mas nós estamos na última semana. Jesus saiu da casa de Zaqueu, no dia seguinte iniciou a sua viagem final para Jerusalém. Ele sabia que eram os últimos passos dele entre nós. Zaqueu deve ter ficado 1 ou 2 dias resolvendo as pendências para poder seguir Jesus. E ele vai seguir o Mestre. E a partir de agora nós trocamos de livro. Nós vamos por Ressurreição e Vida de Dona Ivone Pereira, que é Leon Tolstói que vai nos contar a história de Zaqueu, segundo o Mestre. E o espírito de Leon Tolstói nos narra exatamente essa cena. Que ele, ao chegar no mundo espiritual, viu um homem sentado numa árvore, num sicômoro, e pergunta para ele qual o seu nome. Ele diz: eu sou Zaqueu, o publicano. Ah, podes me contar a tua história então. Quero saber tudo daquela história linda que você viveu com Jesus. E parece que ele aceitou. E a primeira pergunta que ele faz é: Zaqueu, você poderia nos recordar do seu encontro com Jesus em Jericó? Como é que foi esse momento do encontro? Olha que lindo. A bondade do mestre que me honrou com uma visita e uma refeição em minha casa. Logo eu, renegado pela sociedade, tocou para sempre o meu coração. Ele compreendeu as minhas necessidades morais, o meu aflitivo desejo de ser bom. Penetrou os mais remotos caminhos do meu ser. Mas Tolstói não era fácil. Ele vai perguntar mais. Ele vai dizer: e como é que você viu? Quanto que você viu Jesus? E aí nós vamos começar a entender o sofrimento de Zaqueu. Porque quando ele vai atrás de Jesus em Jerusalém,
ele vê Jesus carregando a cruz. Ele chega no momento que Barrabás acabava de ser solto. E Jesus iniciava o seu caminho para o Calvário. E ele chora com o mestre. Como assim? Há 2, 3 dias ele estava na minha casa, agora ele está carregando uma cruz. O que houve? Ele não sabia muito de Jesus. Jesus não pregou quase nada para ele. Cheguei em Jerusalém logo após a cena em que a multidão escolhe soltar Barrabás. Jesus havia sido condenado e seguia rumo ao Gólgota. E aí Tolstói faz uma outra pergunta bastante interessante. Narra o Evangelho que no dia da crucificação de Jesus, os apóstolos os abandonaram. Onde é que você estava nessa hora? Eu não abandonei o Mestre. Eu estava lá no Calvário, do lado de João, de Maria, de Joana de Cus, eu estava lá com eles. Eu não tinha medo que todo mundo percebesse que eu era um seguidor de Jesus. Eu fiquei lá. Dos 12, só João ficou lá. Mas Zaqueu também ficou lá. E conta o livro que ele tirou aqueles trajes luxuosos que ele vestia e saiu com uma túnica muito simples para virar o seguidor de Jesus. Talvez por isso ele não tivesse sido reconhecido, não sei. Mas ele estava lá. E aí Tolstói vai continuar contando a vida de Jesus. E como é que foi então, Zaqueu, na hora da ressurreição, quando você soube que o Mestre renasceu? Como é que foi? Ele não apareceu para mim. Ele só apareceu para Magdala e para os seus apóstolos. Eu não fui agraciado pela presença de Jesus. E ele chorava copiosamente. Porque para ele era tarde para se tornar um seguidor de Jesus. Ele teve só aquele contato com o Mestre. E o que você fez depois, Zaqueu? Inconsolável pela sua ausência, sentindo em mim um vazio aterrador. Olha a dor de Zaqueu. Meu recurso era não desesperar ante a saudade. Eu fui insinuar-me entre os seus discípulos para falarem dele, para ouvir falar de Jesus. Eu precisava conhecer um pouco mais. Só que aí ele vai relatar que por um erro de visão dele, de avaliação dele, ele achava que os discípulos não gostavam dele, que não davam atenção para ele. Eu fui em Betânia, na casa de Lázaro, de gratas recordações. Lembra do Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou? Mas lá estava tão triste, estava tudo tão triste. Depois eu fui atrás de Pedro, mas eu não encontrei. Aí eu fui na praia, porque lá estavam os irmãos Boanerges pregando, Tiago e João. Eles sequer olharam para mim, com certeza era porque eu era um mal visto da sociedade. Eles não queriam falar comigo. Mas aos poucos, eu fui descobrindo que essa minha análise era eu que fazia, que não era bem assim, é que era tanta gente para ouvir falar de Jesus, eu era mais um no meio deles. Eu era pequeno, eles não conseguiam enxergar. Eles não tinham nada contra mim. E aí tudo começou a melhorar. Antes disso, quando está melhor, ele vai falar essa frase para Tolstói, que eu faço questão de colocar aqui para mostrar a dor daquele que tinha acabado de conhecer Jesus. Recolhi-me então a minha mágoa, mas segui os apóstolos. Orava pedindo a Jesus para fortalecer a minha fé e a minha esperança que eu depositava naquele reino de Deus. E ele começa a seguir os apóstolos, escondido no meio do povo, para aprender um pouco de Jesus. Você cumpriu a promessa que fez Jesus, que dividiria seus bens com os pobres? Isso aí eu já contei na primeira parte. Ele deu metade para a família, metade para os pobres. E aí, Tolstói, que era terrível, tá bom, você deu, como é que você viveu? Eu sabia muita matemática e letras. Eu tinha essa cultura, eu ensinava nas sinagogas. E ganhava um dinheirinho para sobreviver. Mas quando descobriram quem eu era na sinagoga, que eu era um publicano, me despediram da sinagoga. Mas não teve problema, eu fui trabalhar nas casas de família também, para educar os filhos daqueles. Mas também descobriram que eu era um publicano e me despediram também. Mas eu sei cortar madeira, eu sei construir, eu sei pegar a pedra, eu sei botar uma em cima da outra. Eu fui trabalhar cortando madeira e construindo casas. Aquele milionário se torna um humilde operário depois de conhecer Jesus. Já falamos, foi a história que nós contamos, e aí vai ter um fato bastante interessante. Quando ele conversa, uns 6 meses depois, ele descobre que foi fundada a Casa do Caminho por Pedro, João e Tiago, e vai lá. E Pedro recebe Zaqueu. Ali acaba o tormento dele de achar que ninguém gostava dele.
E ele fica durante 6 meses trabalhando na casa do caminho, cuidando dos desamparados, cuidando dos desassistidos que lá iam. E depois ele diz que ele encontrou com Madalena ali mesmo, no Vale dos Leprosos. Lembram de Maria Madalena? Ela estava lá no Vale dos Leprosos falando de Jesus, cuidando deles. Eu fiquei lá com ela. Fiquei 6 meses com ela lá. E ele começou a aprender o Evangelho. Ele está se transformando naquele que vai ser um grande pregador do Evangelho de Jesus. E depois ele diz que ele foi até Cafarnaum tentar encontrar Pedro de novo e não encontra. Mas quem o recebe é Mateus. Lembra de Mateus? Ele também era um publicano. Talvez por isso essa afinidade dos dois. Mateus recebe ele e ensina ele a plantar trigo e a colher trigo. Olha onde Mateus vai botar ele para trabalhar. Irá escolher exatamente aquilo que semeaste. É isso que ele vai fazer. Ele vai colher o trigo que ele plantava. E aí vai evoluindo. E foi com Mateus que ele aprendeu o Evangelho. Mas eu lia tanto, ele me ensinava tanto, eu tinha tudo aquilo no meu coração, mas eu não podia pregar. Quem sou eu para falar de Jesus? Olha o que eu fui. A dor impedia ele de se transformar num dos pregadores de Jesus. E depois de 3 anos com Mateus, quanto tempo Paulo ficou mesmo no deserto? 3 anos. Depois de 3 anos com Mateus, Mateus diz que ele estava pronto para partir. Você agora está pronto, meu irmão. Vai pregar o nome de Jesus. Vai para Cesareia. Filipe está precisando de gente lá. Eles acabaram de fundar uma comunidade religiosa. Vai para lá. Vai para Cesareia. Filipe está precisando. Eu? Ele vai. Quando ele chega em Cesareia, ele vai aprender ainda mais, porque ele lá encontra finalmente Pedro, depois da casa do caminho, ele volta a rever Pedro que estava em Cesareia. E vai aprender muito mais com o Evangelho. Ele estava com Pedro, com Filipe, mas ele continuava com a sua dificuldade de pregar o Evangelho. E aí, depois de um tempo, chega para ele a notícia que em Jerusalém iria aparecer um homem, um tal de Saulo, que havia encontrado com Jesus na estrada de Damasco e se convertido e estava pregando o reino de Deus. Ele vai lá encontrar com Saulo e ele traz para a gente essa frase. Um dia soube que certo jovem fariseu responsável pela morte do nosso querido Estevão. Lembra? Saulo matou Estevão na casa do caminho. Condenou, né? Se converter à causa. Jesus lhe aparecera triunfante quando ele entrar em Damasco. E que agora, já convertido aos ensinamentos de Jesus, pela primeira vez ia falar na Assembleia de Jerusalém. Eu fui lá. E ele vai. E ele ouve Paulo falando. Lá está o fariseu, o Saulo de Tarso, que também é chamado Paulo. Ele contou do seu encontro com Jesus, todo mundo chorou. Ele começou a falar da sua própria transformação. Todo mundo chorou, até eu. Aquilo me tocou de uma forma tal que eu fui falar com ele. Eu falei com ele, eu contei todas as minhas dores. Eu contei quem era, que eu já sabia de Jesus, o que eu aprendi do mestre, mas que eu tinha medo de pregar. Ele me ouviu. Ele me abraçou. Ele me aconselhou e me convidou para seguir com ele. Daquele dia em diante, Zaqueu não abandona mais Paulo de Tarso. E vai junto com Paulo ser um dos pregadores da Boa Nova de Jesus. E descobre ao pregar que tem essa eloquência de falar de Deus e consegue tocar os corações. Pronto. Depois de 6 anos, o apóstolo estava formado. Quanto tempo Paulo demorou para pregar, começar a pregar também? 6 anos. Cerca de 6 anos, né? E aí, ele vai e retorna para Cesareia, depois de ouvir Paulo, que ele tinha que falar com Mateus, só que ele é surpreendido. Quando ele chega na Cesareia, levam ele para trabalhar numa aldeia, do lado da cidade. Uma aldeia de leprosos. E ele vai ajudar, ele vai ensinar tudo o que Mateus ensinou para ele no plantio do trigo, com aquele povo daquela aldeia. Ele vai ensinar a plantar, vai colher, todo mundo fica apaixonado por ele, pelo carinho que ele tem com todos. Até que um belo dia, Pedro diz para ele: Zaqueu,
eu vou partir. Agora, isso é seu. Fica. Eu te peço que fica. Pedro, eu não tenho condições, Pedro. Eu aqui me amparo em você. Eu me amparo em... Eu não vivi com o mestre igual a você. Zaqueu, Jesus já está no seu coração. Fica. Posso te pedir uma coisa, Pedro? Que está tocando fundo no meu coração. Eu preciso voltar para ver minha família, que eu deixei. Depois eu venho e assumo. Posso fazer assim? Pode. E ele sai para ver a sua família. O que você acha que ele deveria encontrar quando chega lá? Ele abandonou a família para seguir Jesus? Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha internet, não sabiam nem se ele estava vivo. De repente, ele volta. E ele relata que quando voltou foi recebido com tanta alegria pelo esposo e pelos filhos. E viu que ali estavam todos convertidos a Jesus. E ninguém tinha raiva dele, muito pelo contrário. Ele vê que Joaquim, seu filho, já tinha tido 3 filhos, ele tinha 3 netos. Sara ia ter o 2º filho. Todos estão felizes e abraçam ele. Ele pede perdão e ouve da sua esposa: nós que temos que lhe pedir perdão, porque não tivemos a coragem de seguir contigo. Mas agora fazemos os nossos trabalhos aqui. E aí está pronto, inundado de amor aquele coração. A família estava bem, ele podia continuar a sua viagem. Ele voltou para casa depois de eu não sei quantos anos. Sabe quanto tempo ele ficou lá? 5 dias. 5 dias ele volta para a aldeia para cumprir a promessa que ele fez a Pedro. E vai se tornar um grande pregador do Evangelho de Jesus. Zaqueu parte depois de Cesareia, depois de um tempo, ele vai ainda pregar na cidade de Tiro, na comunidade cristã, na cidade de Tiro, e vai fundar uma outra comunidade cristã em Tiro, e vai terminar a sua vida em Antioquia. Ele não é martirizado. Não é. Tá? Conta o livro que um belo dia ele está meditando numa praia lá em Antioquia. Antes disso, isso aqui eu preciso falar. A última pergunta que Tolstói fez para Zaqueu. Eu acho tão linda que a gente precisa ler essa pergunta. Cara amigo, depois que enfim você se tornou um dos discípulos ativos de Jesus, você pode viver aquelas experiências que nos mostram os evangelhos? Você expulsou os demônios, você curou os paralíticos, você devolveu a visão? Vamos ler comigo a resposta de Zaqueu. Porque não tem como não se emocionar lendo essa resposta. Se eu não curei leprosos, eu estanquei a aflição de muitas lágrimas, falando de Jesus. Se eu não levantei os paralíticos, eu ergui a coragem da fé em muitos corações desanimados. Se eu não expulsei os demônios, eu recuperei almas e as aproximei de Deus. Se não ressuscitei os mortos, eu renovei as esperanças da alma de muitas mães desgostosas, com a indiferença dos filhos na prática do bem. Eu não fiz fenômeno nenhum, mas eu toquei corações. É isso que Zaqueu responde. E assim, vamos voltar agora para Antioquia. Ele está lá na praia de Antioquia, meditando, de repente ele nota um homem sentado na areia. Esse homem olha para ele e diz: cansado, Zaqueu? Ele responde: não, eu estou satisfeito. Só que ele começou a achar meio estranho, né? E aí a segunda pergunta fez ele desabar. Pronto para a partida? Ainda te recordas do nosso encontro na tua casa? Ali estava Jesus. Veio buscar Zaqueu para levar ele para o reino do Pai. E Jesus busca Zaqueu e convida ele para partir. Hoje sou eu quem lhe convido para um banquete na casa do meu Pai. Esse é Zaqueu. Mas ainda dá tempo de a gente ir além. Porque eu vou mostrar para vocês agora que Zaqueu encarnou no Brasil. Encarnou no Brasil. E é pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier e Dona Ivone do Amaral Pereira que vamos desvendar as futuras reencarnações de Zaqueu. É lógico que aqui eu não trouxe todas, né? São 2000 anos, mas eu trouxe as principais da pesquisa em cima, de 2 médios que não tem como a gente dizer que não tem nada de errado ali, né? São médios certos.
Emmanuel é o primeiro a nos trazer. No livro Ave Cristo, no século III, temos as vidas triunfantes em Cristo de 2/5, quinto varro e quinto céus. 2 encarnações sucessivas imediatas de Zaqueu. Logo em seguida. Essas encarnações, diversas informações mediúnicas, tinham como objetivo regenerar uma alma retardatária de Tassiano, que era o filho deles, um filho espiritual do apóstolo de Jesus. Esse drama todo está contado no livro Ave Cristo, também tem aqui. Se vocês quiserem saber um pouco mais de Zaqueu, compra o Ave Cristo, vão ver a história de quinto varro e de quinto Celso. Mas o mais surpreendente quem trouxe foi Dona Ivone Pereira. No livro Nas Voragens do Pecado, no século XVI, em Paris, ele foi Carlos Felipe. Zaqueu foi o pai da menina Ruth. A menina Ruth era Dona Ivone Pereira. Zaqueu foi pai de Dona Ivone Pereira. Silêncio, né? Uma encarnação que vai mais para frente se transformar em 2 suicídios dessa filha. Essa filha vai se matar, vai para frente 2 vezes. Mas isso não é o objetivo da palestra. E no século XVII, no livro Cavaleiro de Numies, ela traz que Zaqueu foi o quadro Rômulo del Ambrosini. Quem quiser ler também, compre os 2 livros, tem aí, vai aprender um pouquinho mais. Mas aqui que está a informação do pai, de onde saiu a informação do pai, além de eu conferir com o seu Gerson, ele me ligou, é isso mesmo, está aqui, existe esse livro publicado, em que ela mesma conta a revelação de quem foi o seu pai. Mas essa entrevista que tem nesse livro de Dona Ivone, ela dando entrevista para um casal. Eu vou ler a frase que muda a história toda. Quando recebi o livro Nas Voragens do Pecado, tive a intuição que o Dr. Bezerra de Menezes, que o Dr. Bezerra estava ali. Dr. Bezerra é um dos personagens que foi massacrado por aquela matança na noite de São Bartolomeu. Ele foi Carlos Felipe I. Ele foi meu pai. Ele foi Zaqueu. Zaqueu termina a sua última encarnação no Brasil como o grande médico de almas, Dr. Bezerra de Menezes. Zaqueu reencarna no Brasil e o homem que abriu as portas de sua rica casa em Jericó para Jesus, agora abria as portas de seu coração para toda a humanidade sofrida, aqui no Brasil. O espírito de uma envergadura tal, que ao desencarnar da sua última encarnação, é convidado a Jesus a prosseguir para outras paragens. Ele fala, não, enquanto na terra houver alguém sofrendo, eu tenho que ficar lá. Eu quero continuar lá, se o Senhor assim me permitir. E está conosco até hoje, comandando uma falange de espíritos imensa que vem ao nosso auxílio. Alexandre, você está inventando o quê? Nada. Foi o próprio Bezerra que falou que ele era Zaqueu. Antes de sair o livro Dramas da Obsessão, em 1964, se eu não me engano. Por volta de 1962, 1963, o espírito de Bezerra de Menezes envia uma mensagem psicografada através do médium Asamor Serrão para Dona Ivone. A mensagem está toda ali do lado, eu sei que não dá para vocês lerem, eu só vou ler um trecho. Hoje, por permissão do Pai, enobreço-me por humilde, relatando-vos uma vida em que fui judeu em Jericó. Achava-me sobre um sicômoro, qual não foi a minha surpresa? De vê-lo e chamar-me. Ele relata que era ele, que estava sentado no sicômoro. Ele acaba de assumir, com a permissão do Pai, que ele foi Zaqueu. Ele viveu no meio de nós. A nossa casa aqui, o Consolador, quando o seu Gerson teve a intuição de criar a nossa casa, que hoje nos abriga, ele vai até o encontro de Dona Ivone Pereira. E Dona Ivone Pereira ouve tudo o que ele quer. E pergunta para Dona Ivone se realmente essa intuição estava certa. A Dona Ivone pede para uma semana ele voltar, que ela teria a resposta. Quando ele volta, a Dona Ivone olha para ele e diz, Gerson, da primeira vez que você falou, eu já estava vendo ele.
Agora ele me confirmou, é para abrir sim. Pode abrir que ele está junto com vocês. Doutor Bezerra de Menezes. É o nosso mentor espiritual da nossa casa. Que a história de Zaqueu tenha tocado o coração de vocês. E que vocês tenham atingido a prova definitiva que o olhar de Jesus, quando aceito no nosso coração, transforma as pedras de preconceito, orgulho e egoísmo, as pedras do caminho, em flores de eterna caridade. Se permita ser tocado. Se permita ter Jesus dentro do seu coração. Que você vai ver tudo mudar na sua vida. Eu não estou falando da boca para fora que eu demorei muito para aceitar também, e não estou dizendo que minha vida é perfeita, não é isso. Mas é muito mais fácil de enfrentar as adversidades e as dores que vem pela frente, quando você coloca Jesus dentro do seu coração. E eu termino com essa frase de Emmanuel que sempre me tocou muito. Sempre. Ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. Todo dia é ocasião de semear e colher. Você não precisa ter dinheiro para fazer o bem. Dê um abraço. Ouça. Aperte a mão, cumprimente, dê bom dia, boa tarde, boa noite, coisas simples da vida. Muito obrigado pela paciência de vocês, terminamos dentro do tempo, graças a Deus, que eu estava com medo de não conseguir terminar dentro do tempo. Que Jesus continue abençoando de cada um de vocês e todos voltem em segurança para suas casas. Muita paz, que Deus os abençoe.